Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer. De bom, sexta-feira. Tem a equação, tem Flávia Lippe. E aí, tá com tempo para uma conversa a mais hoje aí, Flávia? Opa, meu tempo é sagrado e essa hora é sagrada para mim. Pois é, cada vez que eu ligo para você para a gente fazer os nossos papos, você vai lá olhar para sua agenda, sei lá, tanta coisa que você tem para fazer. Todo mundo aqui, né? E aí a gente vai achando uma brecha para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que é legal, que a gente gosta, aquilo que precisa, aquilo que a gente assumiu de compromisso. E a gente vai ocupando o tempo. Hoje você está aqui comigo. Obrigado aí por dedicar esse tempo precioso da sua vida para conversar comigo e com as pessoas que estão aí, que também estão dedicando o tempo delas para te ouvir, viu? Para ouvir a gente. Então eu quero agradecer você que também dedica um tempo da sua vida. Eu sei que fazendo outras coisas, mas a gente está retendo uma atenção importante aí. Esperamos valorizar que essa conversa seja nutritiva. Porque tempo será a coisa mais preciosa que existe, Flávia? Qual é a escala do tempo entre as coisas mais importantes, imprescindíveis para uma existência? Que lugar será que ele ocupa, hein? Tempo é a única coisa que importa, né? Aliás, o tempo é a única coisa que existe, né? A gente nasce e a gente morre no tempo, né? É o tempo, né? O tempo, ele é tudo. Não estou nem falando do tempo do relógio, eu estou falando do tempo da vida mesmo, né? Ele é tudo, né? A gente fala que o tempo passa, mas é a gente que passa pelo tempo. O tempo, ele está aí, ele existe, sempre existiu, né? A gente é que tenta enfiar o tempo dentro da agenda que a gente acha que ele deve ter. A gente tenta conjurar o tempo, né, de alguma maneira. Até o nosso desejo de viver infinitamente, da longevidade, da beleza, tudo tem a ver com o tempo, né? Pois é, o tempo, outro dia a gente estava falando, vamos combinar de conversar sobre isso, é claro, é algo que a filosofia e os filósofos e os pensadores e os religiosos e todos nós ficamos todo o tempo nos perguntando, mas e o tempo e tal? Então vamos falar do tempo, que a gente falou outro dia da pobreza do tempo. Por que será que esse termo pobreza está sendo discutido aí por sociólogos e tal, pobreza de tempo? A gente é pobre porque falta dinheiro, porque a gente não ganha o suficiente. A gente é pobre por circunstâncias sociais, por meios, por não ter acesso. Agora, esse tal de recurso tempo, todo mundo acorda todo dia com o mesmo crédito. Né? A gente lembra que às vezes Buda, Einstein, Jesus Cristo, Hitler, o CEO daquela empresa bacana, a Flávia, todo mundo ganha todo dia esse mesmo crédito. Isso começou a atrapalhar um pouquinho as pessoas lá na antiguidade, tanto que as pessoas estavam se atrapalhando, elas tinham o tábua do como é que chama o tempo cardi, como é que fala? Do ciclo da natureza. Clareou, clareou é tempo de viver, escureceu é tempo de recolher. Mas depois as pessoas começaram a trabalhar demais, começaram, como é que funciona o tempo? Contabilizaram lá, chamaram de Cronos, que é o tempo quantidade. São as 24 horas o Cronos. E depois como é que a gente consegue fazer esse tempo render? Fazer o tempo render pode ser o Kairos. Quer dizer, como é que eu aproveito esses minutos quantidade para transformar ele em dividendos, em alguma coisa? E aí, esse recurso que você usa, está rendendo? Está rendendo para você? Está rendendo para quem? Por que tem gente que está pobre de tempo, hein, Flávia? Então, eu acho que eu queria resgatar um pouco, você sabe a paixão que eu tenho, né, pela Amazônia, né? Durante muitos anos a minha ONG operava dentro da Amazônia com um navio, inclusive estou indo agora, né, em novembro, eu e o papai estamos indo para a Amazônia para a gente atender o povo ribeirinho e os indígenas com saúde mental, vai ser um trabalho maravilhoso, a gente está indo em novembro agora. Mas eu resgatei essa questão dos indígenas, porque tem uma história muito interessante, inclusive, que tem alguns pesquisadores brasileiros que juntaram com os pesquisadores britânicos
E eles identificaram uma tribo amazônica que não tem noção do conceito abstrato de tempo. Porque tempo é um conceito abstrato. Tá? Para a gente ele é concreto porque tem um relógio que tem horas, que é o relógio romano, né? Mas o tempo cronobiológico, ele funciona sobre o nosso tempo biológico. Né? E é um negócio muito interessante isso, que a gente tenha essa ideia do ano que vem, porque o tempo e espaço está relacionado a isso. Né? Nesse estudo que eles fizeram, a ideia é polêmica, mas repete em várias outras línguas de indígenas amazônicos. Né? Essa tribo especificamente, que eles fizeram contato com os Amaduá, foi em 1986, quando eles começaram a pesquisar isso, para entender a questão do tempo. Eles não disseram em nenhum momento que as pessoas, que eles não entendem o que é o tempo, até porque o tempo ele não pode estar relacionado só ao relógio, que antes não era. Né? Então, assim, eles não estão preocupados se as pessoas estão sem tempo, porque eles estão seguindo o relógio biológico e o relógio da natureza. Eles assumem o tempo pelos estágios da vida, à medida que eles assumem até novos status dentro da própria comunidade, que é a questão da longevidade, a questão da sabedoria. Os sábios são muito respeitados, tanto nas tradições orientais quanto nas tradições indígenas. Né? Então, o tempo ele é referente à sabedoria do uso do tempo. Eu acho isso absolutamente estratégico na vida. Né? Eles veem o tempo passar pela construção significativa da vida. Entende? Então, assim, quando um indígena sai para caçar, por exemplo, ele não perdeu tempo quando ele voltou com uma pouca caça ou não. Entende? O tempo dele é ilimitado pela luz do dia. Não significa que ele tem que caçar em 20 minutos, 1 hora ou 2 horas. Ele vai voltar quando terminar o assunto, entende? Então, esse relacionamento de número, tempo, espaço, não existe dessa forma. Existe a respeito da biologia e da natureza. Eu acho isso super importante da gente resgatar. A gente precisa lembrar, graças ao índio que você traz e à antiguidade, o tempo natural, da gente. E a gente é integrante dessa natureza, a gente faz parte desses ciclos. No entanto, a sociedade produtiva, já isso antes da sociedade industrial que a gente conhece, mas aí complicou realmente ainda mais a sociedade industrial, ela sequestrou o tempo das pessoas, comprou o tempo das pessoas. Há algumas atividades, hoje a gente não vende mais o tempo, a gente vende especialidade, a gente vende talento, a gente vende tarefas, sei lá o quê. A gente tem lá algumas fórmulas aí de negociar o que a gente faz para entregar ao mundo. Mas durante até outro dia, a gente vendia horas. Aliás, na Europa ainda, as pessoas calculam salários, dão preço hora a trabalho. Então, a gente, enfim, 40 horas semanais, essa coisa que está sendo discutida aí em função dessas mudanças que a gente está tendo na produtividade. Mas, enfim, o nosso tempo foi sequestrado pelo trabalho num primeiro momento, então você vendeu parte da sua vida para fazer uma função mecânica, para entregar aquilo que você combinou, porque você precisa daquele recurso dinheiro para atender suas outras necessidades, de morar, comer, estudar, enfim, tá tudo combinadinho. Irineu, a gente está vendendo tempo. Entende? De qualquer maneira. Um brasileiro hoje, ele gasta em torno de 32 dias do ano, ou seja, mais de um mês, no trânsito. Certo? Então, você pensa que você está morrendo todo ano 30 dias. Que você está deixando de viver porque está parado dentro de um ônibus, ou dentro de um carro, ou onde quer que esteja, se locomovendo para ir a algum lugar, entende? Então, quando a gente fala, não, hoje a gente vende ideias, a gente vende recursos, a gente continua vendendo tempo. A gente continua sendo pago pelo número de horas que a gente fica lá parado, ou andando, ou na frente do computador, ou pensando, você entende? Então, é uma perda, assim, esse tempo de deslocamento. Você pega uma família mais humilde, que mora numa periferia e vai trabalhar num centro, isso é uma pobreza de tempo.
né? Ela perde muito mais do que 32 horas, certamente. Então, esse é o Né? ponto. A gente pode, né, tem muito recurso, pode falar do tempo aí, enfim, refletir sobre tudo. Agora, vamos falar dessa coisa pontual que você citou aí, ó, que é onde a gente queria chegar, é a pobreza de tempo. Então, se eu tenho os mesmos recursos que todas as pessoas, por que algumas pessoas são mais pobres de tempo? Uma que elas administram mal o tempo, ela gasta o tempo com besteira, enfim, ela gasta um recurso com aquilo que é supérfluo, é como você gastar um dinheiro, você gastou com aquilo que não deve. Isso é a pessoa que faz a própria escolha quando ela faz isso. E tem o lado dessa pessoa que, por causa das grandes cidades, por causa do modelo de vida que se escolheu, como é que evoluiu aí toda a questão do trabalho, da sociedade, das aglomerações urbanas, é isso aí, ela perdeu 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ela usou o recurso precioso que ela tem e 4 horas do dia desse recurso finito e que não é reciclável, ela jogou fora, ela ficou mais pobre. Essas 4 horas, ela não produziu, ela não viveu afetivamente com o filho, não viveu afetivamente, talvez, tirando a questão mental durante o trânsito, uma dedicação a um hobby, à espiritualidade, ou seja, ela viveu um estresse que não era necessário e não foi remunerada por isso. Quando você vai para uma empresa, você está ganhando para estar lá. Agora, o tempo que você chega... Não... Então, como é que eu preciso raciocinar para que eu não seja... Tem tanto analista financeiro, e você dá consultoria para muitos aí, muitos consultores financeiros, gente do mercado financeiro. Como é que a gente coloca o tempo numa contabilidade para assim, como é que eu estou gerindo o meu recurso tempo, para quem que eu estou vendendo, eu consigo morar mais perto da empresa para sobrar mais recurso. Como é que a gente lida com essa pobreza ou com essa falta de... Eu acho que a gente tem que separar as coisas, em primeiro lugar. Tá? Eu não acho que o dinheiro tem relação com o tempo. Ah, sim, o tempo não é dinheiro. Eu só fiz uma transferência aqui para falar assim, olha, você contabiliza a sua riqueza dinheiro. Como é que você não contabiliza a sua riqueza tempo, minutos? Então, se a gente misturar as coisas, a gente está transformando a vida em dinheiro. E aí eu discordo, entende? Eu discordo nesse sentido de, se você colocar a vida no mesmo pacote do dinheiro, você realmente vai querer vender seu tempo por dinheiro. E aí você vai entrar num assunto que a gente já falou, que é tanto do quiet quitting quanto do fat fire, entende? O que eu queria falar sobre o tempo é assim, qual a qualidade do tempo que você tem, e se você entende que o seu tempo biológico, né, o seu recurso biológico, ele é limitado. A gente vai viver, né, se muito bem com saúde até os 90 anos. Os recursos estão aumentando cada vez mais de tecnologia, de alimentação, etc., em termos, porque a nossa alimentação está ficando cada vez mais artificial, a possibilidade de a gente viver melhor com qualidade está diminuindo, apesar da gente estar vivendo mais tempo por outras tecnologias. Então, assim, a vida é tempo, a vida não é dinheiro. Não dá para misturar tempo e dinheiro. Agora, se a gente for olhar em termos financeiros e de mobilidade urbana, ou trazer aqui a pobreza de tempo no sentido de dinheiro, é avaliar quais são os recursos hoje de trabalho, como o home office, por exemplo, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que não precisam se locomover tanto. Algumas profissões exigem presença física, né? Desde, por exemplo, limpeza de espaços, né? Os nossos lixeiros, né, com seus caminhões, que fazem um trabalho fundamental para a cidade. Enfim, existem trabalhos que eles necessitam da presença física. Mas quando a gente fala, em termos de neuroeconomia, por exemplo, e a gente está falando da vida em termos de tempo, a gente está falando que a coletividade, o respeito, as amenidades, elas fazem com que as empresas ganhem dinheiro. Dentro da economia, o Paul Zek fez um estudo espetacular sobre confiabilidade, que prova que a gente tem células de confiabilidade. Isso faz a gente ganhar tempo. Porque quando você confia nos recursos humanos que você tem acesso,
você ganha tempo de vida. Esse tempo eu acho que é primordial, entende? Para chegar essa informação às periferias, né, e às pessoas mais carentes, a gente tem que levar esse conhecimento, que é assim, é o maior recurso que eu tenho hoje no meu trabalho, é levar tudo que tem a ver com neurociência e comportamento para todas as comunidades, as pessoas compreenderem quanto vale a vida. Vale muito, entende? Quando a gente fala aí, a gente abordou a periferia, a gente está falando de uma questão social que depende de política pública, porque Também. quem está fora do sistema, da própria escolha, em função do seu trabalho, da sua qualificação, do lugar onde mora, então ele disponibiliza um recurso. Eu não estou dizendo do recurso, eu estou quantificando o tempo, é só para dizer do quanto ele é precioso, né? Não relacionando com dinheiro, mas para dar um pouquinho dessa metáfora. Olha, eu peguei o meu recurso principal e eu não tenho outra escolha, porque eu tenho que fazer essas 2 horas aí para voltar. Eu quantifiquei isso, eu perdi esse momento sem poder fazer aquilo que eu queria. Quando eu cheguei, eu ainda tenho que preparar a comida de amanhã, tenho que fazer mais aquilo, e tenho que acompanhar uma mulher, por exemplo, a criança da escola, quer dizer, ela está usando todo o tempo dela, e algum tempo desses minutos que ela tem todos os dias, ao contrário de outras pessoas, fica de uma maneira injusta, ela acaba gastando esse recurso e nem sempre tem. E nós aqui, que não Além dependemos de disso... políticas públicas, vou te falar uma coisa, Irineu, mais do que política pública, eu acho que tem uma questão do investimento em educação e de autorresponsabilidade e autoeducação também. Porque, assim, se a gente educar a comunidade nossa, planetária, para a gente olhar a vida por outros aspectos, e a gente poder levar essas informações para quem não tem acesso a essas informações, a gente consegue despertar para esses interesses, entende? De como a gente ganha o tempo da vida, né? A gente está falando aqui de mundos muito diferentes, né? De pessoas que têm ali um tempo e um gasto de despesa em transporte, né, se a gente falar principalmente das classes D e E, por exemplo, elas têm um gasto financeiro no transporte, apesar de ganharem vale transporte, etc., e elas têm uma pouca informação de como que elas podem fazer isso render, né? Tanto render o dinheiro, para que elas também tenham um pouco mais de tempo. Então, a gente só tem que tomar cuidado para não ficar ligando tudo o tempo inteiro à venda do dinheiro, sabe? À venda do tempo. Não, é muito complexo, mas a gente tem que pensar aí, ó. Vamos pensar aí o tempo, o que a gente pode racionalizar, considerando que o tempo é vida, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, e que ao mesmo tempo a gente vai negociar esse tempo em função dos compromissos da gente, das entregas profissionais. Tá tudo certo isso faz parte desse mundo complexo da produtividade. E agora eu preciso saber se as coisas que eu não estou vendo se realizar na minha vida são culpa da maneira como eu estou lidando com o meu tempo. Aí tem uma série de dicas aí de gestores do tempo que a gente conhece. Mas o que eu posso fazer? Olha, mesmo na minha atividade operária, digamos, onde eu moro. Você olha, eu posso morar mais perto do trabalho, já que eu pago aluguel, eu posso mudar a modalidade de transporte, eu posso fazer outra coisa. Como é que eu transfiro para que me sobre esse recurso que representa a vida? Uma vez que eu tenho mais recurso para a vida, eu tenho mais condições de me aprimorar em qualquer linha que eu queira me aprimorar e até prosperar em outras áreas, porque se eu esgoto esse recurso, eu não tenho tempo de uma estratégia pessoal, né? Se eu tenho condições de gerenciar isso, eu não tenho tempo de uma estratégia pessoal para atender essa minha expectativa de vida, os meus sonhos. Então, é uma tarefa muito grande. Eu acho que vale a pena todo dia a gente pensar como é que eu estou gastando esse recurso, o que é que eu posso mudar, e se há uma questão dessas que implica, não tem jeito, eu tenho que tomar 2 ônibus mais 2 lotações para chegar lá. Então, como é que eu crio também uma estratégia, aí também faz parte dessa educação que você falou, para falar, olha, o tempo que eu gasto aqui,
o quanto eu ganho, em quanto tempo minha vida vai mudar. Não, desse jeito minha vida não vai mudar. Então eu tenho que fazer um esforço para ganhar mais tempo. E com esse tempo que eu ganho de vida, investir naquilo que realmente é produtivo, positivo. Porque é uma tarefa danada essa, né? Ele engana a gente, né? Porque ele passa, né? Então, teoricamente, Nil, tudo que você está falando funciona muito bem, mas na realidade não é assim. Entendeu? Você acha que uma pessoa que está morrendo de fome, com um filho doente em casa, pegando um ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, vai pensar numa estratégia, a não ser a de acabar a fome naquele dia? Não vai, você está entendendo? Então, assim, a gente está falando de mundos, assim, a gente tem que levar esse acesso ao conhecimento, a segurança emocional, para que essas pessoas, com a segurança emocional, façam melhores escolhas. A gente sempre volta à questão da saúde mental, na minha opinião. Entende? Você sabe que eu criei uma calculadora de vida, né? A ideia inicial da calculadora de vida, eu queria calcular quanto tempo valia a minha vida. Essa era a ideia da equação, quando eu criei. Eu quero saber quanto vale a minha vida. Uma coisa estúpida, por um lado, ridícula, e por outro lado, eu entendi que o tempo da vida, ele não está em nada disso que a gente está falando. Entende? O tempo da vida não está nisso. Mas se você não tiver saúde mental, você não consegue viver uma vida assim, suficiente para ter segurança de escolha. Então, eu continuo achando que o que a gente tem que levar para as comunidades e a gente tem que aprimorar é a segurança emocional para que melhores escolhas sejam feitas e que aí sim a cabeça saudável consiga olhar para todo o resto e não para a sobrevivência cotidiana. Mas, se a sobrevivência também tiver mudado de patamar, não adianta você querer falar de segurança emocional para uma pessoa que está morrendo de fome. Você tem que dar o pão, e aí você dá o abraço, e aí você leva a compaixão, e aí você vai falar de saúde mental. Entende? Não dá para a gente ficar invertendo as necessidades imediatas. Né? Mas, enfim, pensar o tempo é algo muito importante todos os dias, em qualquer classe social. E olha essa música maravilhosa do Paulo e Marcos Sérgio Vale, que diz assim, ó, o Paralamas do Sucesso gravou, você vai lembrar, chama Capitão da Indústria. É assim, eu às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar, estou cansado demais, eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. E quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei, e eu não sei, eu não vejo além da fumaça, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser. Que brilhante essa música do Marcos e Paulo Sérgio Vale, né? Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Aí a gente volta para o índio. O tempo livre de ter e de ser. O que é que tem para hoje? O que é que eu posso para hoje? E aí a gente tem que estar nessa conexão, mesmo vivendo nessa sociedade maluca, né? A gente não tem solução, é legal fazer aqui, ó. A gente não tem resposta para ninguém, não tem regra nenhuma, mas a gente está numa sociedade maluca que sequestra o tempo da gente, e a gente vive a economia da informação, quer dizer, é muita coisa, então é pobreza de atenção, porque a gente não tem tempo. Mas a gente precisa pensar isso, porque senão a gente, sem perceber, vai ver acometido dessas doenças que você sempre chama atenção, que são doenças relacionadas à mente, quando a gente entra em desequilíbrio e passa a ter uma vida também pobre, uma vida infeliz, uma vida onde a gente não se sinta bem, e aí ela fica sem graça, né? E a vida tem que valer a pena. E aí a gente perde tempo de vida, né? De vida, né? Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar. A gente fica num looping, né? Mas, Flávia, poxa vida, essa conversa quebrou a minha cabeça aqui. E ela quebra sempre que eu trato do tempo. Eu sou um ser... Eu também, nossa, é tão bonito isso, né? A minha fuga sempre no tempo é ser Kairos. Eu sou um cara que me distraio muito facilmente. E eu adoro isso.
quando existe um momento, sabe, todo mundo vive esse momento, eu não queria que esse momento acabasse nunca, quer dizer, aquele segundo foi tão bom que você queria que ele prolongasse. E às vezes a gente prolonga, está vivendo uma coisa boa, esse é o Kairos. Você, nossa, aquilo ganhou. Daí como você vai para casa pensando naquilo, você passa o dia seguinte, você acorda pensando naquilo, uma semana pensando naquilo, um ano pensando naquele evento que durou 5 segundos, 10 segundos, sei lá, aquele encontro. Então, quer dizer, aquele momento se expandiu. Ao mesmo tempo, se for dor, se for uma coisa terrível, você fala, nossa, eu não saio daquele momento porque de tão doloroso que ele é, o Kairos do positivo e o negativo. Esse é o nosso tempo mental do equilíbrio interno, da saúde interna, que a gente também tem que lidar. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu sou apaixonada aqui. Sabe o que é isso aqui? Essa é a rosa... Esse é um relógio maia. Ah, o relógio maia. Eu sou tão apaixonada pelo tempo. Esse é feito de jade, é original. Eu sou tão apaixonada pelo tempo que eu fui viajar aí pelo mundo quando eu estava fazendo a pesquisa da construção da equação, né? Que a equação ela tem essa questão do sentido da vida, né? Eu fui estudar os relógios em relação aos seus tempos e como as grandes filosofias viam o tempo. E esse é um dos estudos mais bonitos, que é o tempo a partir do relógio maia, né, vamos dizer, da cronobiologia maia, né? Então, o dia que a gente está gravando essa entrevista é dia, né, do equinócio de primavera ou de outono, né, que para nós aqui de primavera, dia 22 de setembro, o dia que a gente está gravando esse papo. Eu fui lá no templo maia de Chichén Itzá, no México. Demais, né? E quando você vai também em outros lugares da antiguidade, como lá no Stonehenge, na Inglaterra, tem outros lugares na Turquia, antes do relógio, eles, pelo sol, marcavam o tempo, sabe? Aquela hora que a luz do sol vai passar por aqui, quando bater lá é exatamente o início do verão, pode começar a colheita, ou pode começar a semear, que é isso que funciona. E você vê, os povos antigos mediam o tempo e andavam dentro desse fluxo. A gente é que com o relógio, com o tempo industrial, mexeu com isso. E aí a gente trouxe isso que você não cansa de falar e vai continuar falando porque é importante, porque as doenças mentais vieram justamente porque a gente começou a impor um outro tempo para dormir, um outro tempo para comer, um outro tempo para trabalhar, um outro tempo para esperar. E a gente quer antecipar o tempo, como a gente falou outro dia, querendo ser um fat fire. Aí não tem jeito, ele vai continuar assim, e se a gente quiser contrariar isso, o tempo vai continuar o mesmo, mas a gente é que vai adoecer, não dá para brigar contra o ciclo natural das coisas. Poxa! É isso mesmo. Bom, tendo dito isso, ficando nada claro para a gente, mas está tudo aí exposto para a gente pensar, só quero dizer para você, obrigado pelo tempo que você dedicou aí a essa conversa, nada conclusiva, porque a gente não tem nada conclusivo, ainda bem. Concluir, a gente não tem certeza nenhuma. Exatamente, mas está aí a conversa aberta para a gente continuar pensando e filosofando, porque isso é o que a gente faz todos os dias aqui. Valeu, Flávia. Valeu, beijo. Amor. Beijo. Tchau. Tchau. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.